Em Uberlândia, os moradores recebem a água do rio Uberabinha e com ela geram riquezas. Em 13 episódios, vimos que a história de um rio é também a história dos homens. Falar para você que a gente não saía desse Uberabinha. Sempre dando cuidado para minha mãe, né? Que morria muitos garotos afogados. E morria hoje e amanhã a gente estava no rio de novo. E minha mãe vinha buscar nós aqui no fundo do praia, né, ali na ponte, e batia demais na gente. A gente chegava em casa, quando ela procurava, a gente estava aqui no rio Uberabinha de novo. E pulava, né, na água, brincando. Aquilo para nós era a coisa mais linda, era o praia nosso, né? É o azulão, o azulim e o quebra-costela. Quebra-costela tem esse nome porque ele era muito raso. E uma vez um menino pulou de um galho muito alto e caiu na água, quebrou a costela. Então nós apelidamos lá, colocamos o nome de quebra-costela. E ficou esse nome. E as mães deixavam vocês? Não, a gente fugia. Tinha preocupação? Tinha preocupação muito grande. Inclusive, o que a gente fazia para a mãe não descobrir? Passava terra, né? Aí depois do banho ali no rio Uberabinha, passava para a mãe não desconfiar. Porque dizia o seguinte, olha, se a mãe chegar e fazer um risco no braço e o risco ficar branco, é porque o menino nadou, então apanhava. Então a gente passava terra depois ali para a mãe não... Para ficar sujinho. Para ficar sujo, porque a mãe ficava muito preocupada com vir na beira do rio Uberabinha, né? Mas a nossa intimidade com o rio Uberabinha é muito grande. Muita a gente conhecia o rio. Se afogou ali. Exatamente. E a gente tinha uma intimidade muito grande com o rio Uberabinha, porque os meninos que nasceram na margem do rio Uberabinha praticamente não tinham acidente. Os meninos que tinham acidente eram meninos que vinham dos bairros mais distantes, que não tinham intimidade com o rio. Vocês tinham uma relação? É porque desde criança a gente tinha uma intimidade com o rio, né? A gente usava o rio, sabia usar o rio. Por exemplo, no período chuvoso, a gente não nadava, a gente pescava. No período mais seco, a gente nadava, usava o rio, né? Para tomar água, para tomar banho. Então, nós passamos a conhecer melhor o rio, né? Me lembro muito, na minha adolescência, quando eu já atravessava o rio com os irmãos, com os amigos, com os colegas. A travessia era um desafio, por causa da correnteza. E sempre, a gente, numa época do ano, 6 meses do ano, quando a charqueada Omega, que era instalada a montante do praia, ela matava o gado, abatia e jogava as tripas, sabe, o que não se aproveitava, jogava no rio. E quantas vezes eu me lembro que a gente pulava do trampolim, mergulhava, e quando a gente chegava na tona da água de novo, você vinha cheio de tripa de vaca rolando em você, barrigada de vaca, mas aquilo não incomodava. A gente tirava aquilo. Não existia aquela preocupação ambiental ainda. E não existia shampoo, não existia condicionador, não existia creme, nada contra nada. E a gente se dava muito bem, nadava o tempo todo, e isso não incomodava. Hoje eu fico pensando como que os praianos de 50 anos atrás conviveram bem com aqueles dejetos do abate do gado no frigorífico Omega. Mas aquilo acho que não incomodava ninguém. Simplesmente arredava aquilo tudo e prosseguia nadando, atravessando o rio. Então eu não fui uma menina de piscina, uma campeã de natação de piscina. Fui uma praiana que atravessava o rio, porque na outra margem, na margem esquerda, havia chácaras maravilhosas, com frutas maravilhosas. E a gente tinha um prazer enorme de chupar aquela fruta roubada, né? Na chácara onde era proibido. Fiz isso muito, eu e todos os uberlandenses da minha idade. Então, do rio Uberabinha eu só tenho lembrança boa. Rio vem, rio vai, cachoeira, pedreira, correnteza, ribanceira, e o rio vai. E a chuva cai, aumentando o volume do rio. Sorrio quando vejo o rio sorrindo com a chuva que cai. A gente olha pro rio, pesqueiro, pescado, Magripe, Olambari, Pirambé, surubim pintado. O rio é magia, o rio é o vapor chorado, o rio de noite e de dia correndo pro mesmo lado. Pororoca é um encontro, estrondosa beleza. Piracema chegar a nascente nadando contra a correnteza. Afluência, confluência, a ciência do rio é mais certeza.
Certamente, cientificamente, o rio é algo além da certeza, rei do